Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Eu sou a doutora Jana Silva, essa é a minha amiga parceira Bruna Ribeiro. Olá, boa noite. E juntas vamos iniciar o primeiro programa Ser Mulher com a presença da doutora Fabiana Cortez. Tudo bem, Fabi? Olá, Janaína. Olá, Bruna. Boa noite. Estou muito feliz e grata pelo convite de hoje estar no primeiro programa com vocês, estreando. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É isso aí, pessoal. A doutora Fabiana é minha amiga, minha paciente há 8 anos e nós vamos ter o prazer de entrevistar ela como uma grande mulher, uma mulher aí que traz benefícios à medicina e é isso daí. Vamos lá. Bom, agora nós vamos começar com uma breve entrevista com ela e vamos à primeira pergunta. Doutora Fabiana, quanto tempo você está na sua profissão e como que você decidiu essa especialidade? Ô, Bruna, nesse ano de 2021, eu estou completando agora em novembro 20 anos de formada. Me formei lá na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e lá eu fiz as especialidades gastroenterologia clínica, hepatologia e a endoscopia digestiva. Então, nesse tempo todo eu venho atuando nas 3 áreas aí, tá? E a escolha das especialidades, Bruna, foi muito instintiva. Logo que eu entrei na faculdade, eu já me apaixonei por essa área do trato digestivo, tá? Então, já desde o meu 2º ano de faculdade, eu já optei pela área mesmo. Então, foi realmente, assim, paixão à primeira vista. Já decidiu de cara o que você gostava? Já. Já sim. Ótimo, bacana. Legal, Fá. E aí, o que te levou, depois desses 20 anos, né, praticando a mesma função na gastroenterologia, para mudar o seu perfil de atendimento? O que te levou a fazer essa mudança radical, né, que segue a mesma linha, mas acaba mudando um pouco o perfil? Conta um pouquinho pra gente. Bem, durante esses 20 anos, então, eu vim atuando nas 3 frentes. Então, sempre fazendo os exames de endoscopia, colonoscopia e fazendo as consultas de gastroenterologia clínica e hepatologia. E nas consultas, o grande volume, de fato, é a gastroenterologia clínica, né? Bom, e o que eu observava? Principalmente nesses últimos aí 5, 6 anos, que à medida que eu ia atendendo os pacientes e quanto mais eu ia atendendo-os em consulta e fazendo os exames, eu observava que existia uma grande discrepância entre a sintomatologia, né, principalmente a intensidade dos sintomas aí apresentados pelas pessoas que me procuravam, então, em termos de dor, de refluxo, de desconforto e os achados nos exames de endoscopia, colonoscopia. Bom, aí cada vez mais eu observando isso, né, e observando também que muitas vezes os pacientes eles já vinham sendo tratados até por outros colegas e o foco era sempre o órgão, né, o órgão estômago, o esôfago, o intestino, mas realmente assim, muitas vezes tratamentos pouco efetivos, porque na verdade o órgão em si, qual o remédio era o foco, a gente via que o remédio ele acabava não resolvendo esse problema, não melhorava a queixa do paciente. Então, observando isso, né, eu falei, bom, não estamos chegando na raiz do problema. E eu observava que por que muitas vezes eu acertava o alvo? Porque eu ampliava a visão sobre este paciente que me procurava. Ou seja, eu investigava, eu tentava buscar a raiz do problema, ou seja, de onde que surgiu esse desconforto? Como é que está a sua saúde mental, a sua saúde emocional? E era aí que eu acertava o alvo. Então, essa foi a grande chave da virada na minha vida, de fato enxergar que eu precisava ampliar a visão e de fato cada vez mais chegar na raiz do problema para eu conseguir de fato ter um resultado satisfatório na melhora dos sintomas em relação aos pacientes, tá? Que bacana. E, bom, você conseguiu uma solução, né? E qual teve alguma dificuldade de conseguir personalizar esse atendimento?
Então, Bruna, parece até brincadeira, mas a dificuldade foi eu precisei readequar o tempo, né? Porque hoje no dia a dia que a gente vive ali no tempo reduzido de atendimento, você não consegue nesse tempo muito reduzido chegar no alvo. Então, o que eu precisei fazer? De fato, eu precisei ampliar, aumentar o tempo de consulta, para daí sim eu conseguir montar uma nova forma de atendimento, né? Realmente assim, um novo formato de atendimento no qual eu abordo a saúde integral, a saúde sistêmica, ou seja, eu abordo todas as áreas da saúde. Então, a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional e a saúde que a gente fala espiritual, que nada mais é do que a relação da pessoa com ela mesma e com a coletividade, tá? Mas precisa de tempo, né, Bruna? Então, realmente assim, você estendeu o tempo, a análise completa, mas você precisa de um tempo, né? E a minha consulta hoje com os pacientes, ela já começa antes, porque eu já envio uma ficha de pré-consulta, que eu já começo no atendimento aí, já abordando essas dimensões da saúde. Ótimo. Fabi, a gente está falando, né, em gastroenterologia. Você poderia só, assim, ressaltar para a gente quais são os órgãos de principal atendimento e se essas doenças estão ligadas ao sistema psicossomático, ou seja, as emoções, muito mais vezes, qual é a porcentagem dessas doenças estarem ligadas aos problemas psicossomáticos, ou seja, as emoções? Bem, na gastroenterologia, a gente aborda os órgãos esôfago, o estômago, os intestinos, o intestino delgado, o intestino grosso. Nós abordamos o pâncreas, baço, a vesícula biliar e, em separado, o fígado dentro assim, da especialidade chamada hepatologia. Então, o fígado ele precisa de uma abordagem em separado. Bom, o que você me perguntou a respeito da psicossomática é muito interessante. Por quê? Bom, hoje a gente já sabe, né, isso é muito bem divulgado, que quase todas as doenças de qualquer área têm um fundo emocional ou um trauma aí na primeira infância, intraútero, tá? Bom, e na gastro, isso você me perguntou em termos de porcentagem, é 100%. Tá? Por quê? Porque na metafísica da saúde, o que é metafísica da saúde? É linguagem de sinais e dos sintomas. Gastro é digestão. O que é digestão? É o contato com o alimento. Então, a gastro, ela puxa o quê? O lado materno da coisa, né? A digestão é o quê? Digerir o alimento. O alimento, ele é fonte primária de prazer. Então, ele é a base da nutrição celular. Então, o processo digestivo, que é a forma como você digere, como você assimila e absorve os alimentos e os nutrientes, é exatamente a forma como você assimila as circunstâncias, as situações e as pessoas no mundo externo. Então, por isso é que a gastro, ela tem tanto, o tubo digestivo, ele é fruto de tanta somatização, ou seja, é fruto de tanta indigestão mental que somatiza. Então, assim, só para deixar bem enfatizado, é a maneira como você digere os problemas e suas emoções, essas as quais nós mulheres, tanto as mulheres quanto os homens, a gente vem aí somando no nosso dia a dia. É essa digestão que é semelhante à digestão dos alimentos. E por isso que muitas vezes dos refluxos. Exatamente isso. Então, a digestão é exatamente a maneira como você, de fato, enxergue, como você principalmente digere o que acontece no mundo externo. E por isso que muitas pessoas têm problemas no trato gastrointestinal, têm queixas no trato gastrointestinal, principalmente na questão da pandemia, né, numa situação na qual fomos aí submetidos a um estresse muito crônico, prolongado, né, e a base de tudo isso foi o quê? Insegurança, medo. Então, as pessoas, no geral, elas digeriam, né, os acontecimentos externos completamente contrariado. E o nosso corpo é uma máquina muito inteligente. E o nosso organismo, você digeriu algo que, contrariado, para você não é bom, ou seja, uma indigestão de verdade mental, o que o nosso corpo físico faz? Tenta colocar para fora.
Aí começa, né? Muita dor de estômago, muito refluxo, tá certo? Então esse é um dos principais caminhos associado, claro, com a questão do estilo de vida, tá? Então isso nós precisamos deixar muito claro na gastroenterologia, que estilo de vida, alimentação e você não estar sedentário são fatores fundamentais para a melhora, né, de qualquer sintoma gastrointestinal, tá? Associado a essa questão psicológica aí, né, psicossomática. Legal. Tá? Bacana, super interessante, né? Sim, Comunicação, digestivo, enfim, sim, tudo tá ligado, tudo né? tá ligado. E o tubo digestivo é realmente assim a chave, muito chave de tudo isso por conta da digestão. Por isso que eu fiz questão de explicar o que significa digestão. Sim. Senão fica difícil entender por quê. Então nada mais é do que indigestão mental, Interessante. tá? Então aí você somatiza. E qual é a importância da alimentação saudável dentro de tudo isso? Como que você consegue me passar sobre isso pra gente ver uma pessoa, de repente, que consegue se alimentar bem, porém também não tá com um emocional bom? Como que o corpo reage sobre isso? Então, a questão da digestão. Hoje nós sabemos, tá, que, de verdade, como dizia Hipócrates, o pai da medicina, ele falava que o seu remédio seja o seu alimento, né? E que o seu alimento, ele seja o seu remédio. Então, tudo o que te faz adoecer é o que entra pela boca e também o que sai pela boca. O que isso significa, né? Nós, então, comemos o alimento, mastigamos, deglutimos, a digestão começa no estômago e a absorção no intestino, no intestino delgado. Bom, hoje nós sabemos que os intestinos, eles não tem jeito, são hoje principal órgão do corpo, tá? Intestino delgado, intestino grosso. Principal, por quê? Porque tudo que vai ser absorvido entra por lá, tá certo? Então, hoje nós sabemos que a alimentação no estilo ocidental, né? O que então é alimentação ocidental? Essa alimentação rica aí dos açúcares brancos, refinados, o excesso de café, muito estresse, né? O leite de vaca em excesso, o glúten, né? Os alimentos aí ricos em gorduras saturadas, enfim, tudo isso a gente sabe que por conta da absorção do intestino, enche o nosso organismo de toxinas. E isto hoje é real, tá certo? Então, dentro da gastroenterologia, para você que está com sintomas, né, gastrointestinais, a questão da mudança da sua alimentação, a conscientização a respeito da sua alimentação, do seu estilo de vida, de não estar sedentário e de olhar para as demais áreas da saúde, ou seja, especialmente a saúde mental e a saúde emocional, isso é fundamental para a melhora de qualquer sintoma ou doença gastrointestinal, tá? Deu para entender essa questão da alimentação? Fiz de uma maneira rápida, mas só para vocês entenderem que, de fato, hoje a dieta ocidental, ela é completamente, assim, contrária à saúde do trato gastrointestinal. Sim, tá? eu completamente bem. Perfeito. Fá, então, eu ia perguntar para você, né, qual era o maior motivo que levavam as pessoas até o seu consultório. Uhum. Você já respondeu de certa forma, né, no emocional. Mas então eu vou reformular essa pergunta. Perfeito. Essas pessoas, elas têm a consciência de que elas estão chegando até você pelo emocional? Ou muitas vezes elas já chegam apontando a dor local sem ter a noção de que a raiz do problema deve estar no seu emocional? Como que é isso com os seus pacientes? Nossa, gente, excelente a pergunta da Janaína. Porque muitas vezes as pessoas que vão ao consultório do gastro, essas pessoas elas vão referindo a dor. Não, a dor é no estômago. Eu estou com um problema no intestino. Então a pessoa ela tem a certeza de que o problema é o órgão, né? É o órgão estômago, o órgão intestino, é a vesícula biliar. Elas têm essa certeza. Por isso é que a gente, obviamente, começa com a investigação diagnóstica. Para quê? Para, inclusive, ver se de fato não tem nenhuma doença orgânica. E hoje, em mais de 90% dos casos, nós não encontramos uma doença orgânica, ou seja, uma lesão, uma doença no órgão, tá certo? Então, isso é muito importante, inclusive, para a gente mudar a conversa
com relação a essa pessoa, inclusive para ajudar no convencimento da pessoa. Essa é uma arma que a gente tem para mostrar para a pessoa, olha, tá vendo, o seu órgão tá tudo bem. Portanto, por isso é que de repente o remédio que você estava tomando, que era focado para o sintoma no estômago, no intestino, não estava tendo resultado, porque de fato você precisa ampliar a sua visão. O que está causando desconforto nesse órgão, visto que ele não está doente ainda, tá certo? Vamos lembrar que o físico, quando acomete o órgão fisicamente, o órgão, o sistema fisicamente, a gente já sabe que as outras dimensões da saúde emocional, mental e espiritual, elas já estão doentes, tá? E porque o corpo físico, então, é onde se manifestam as múltiplas dimensões da saúde. Tá? Interessante. Interessante, né? Muito. Ainda mais o trato digestivo é muito fruto de somatização e de emaranhados sistêmicos aí, né? Dentro do sistema familiar também. Tá? É muito foco disso, né? Então a gente precisa atentar. Nos dias de hoje a pandemia trouxe tudo isso à tona, viu, gente? Mais do que nunca, tá? Isso, né? E realçou, exatamente por esse período de estresse prolongado, tá? E, doutora, e você? Você consegue manter uma rotina saudável aí no dia a dia? Bruna, essa é uma excelente pergunta também, porque muitos me questionam a respeito disso. E eu realmente falo para as pessoas que o que eu falo para eles eu uso para mim. E hoje eu me sinto mais à vontade ainda, porque no passado, naquele formato que eu estava ainda de atendimentos, muita coisa que eu tinha que prescrever para os pacientes, né, eram coisas que para mim eu não faria. Hoje não, nesse novo formato, eu de fato eu fico muito feliz e tranquila disso, que eu quero fazer para as pessoas o que eu faço para mim em termos de saúde. Então, Bruna, eu mantenho sim, tá? Eu tenho a minha alimentação, ela é bastante adequada, né? Cada vez eu me alimento mais aí dos alimentos vindos da terra. Tomo muito cuidado com o tipo de água que eu ingiro, realmente, isso tem uma importância fundamental, né? As águas mais alcalinas de verdade, né? Cuido sim das minhas outras dimensões da saúde, da minha saúde emocional, da minha saúde mental, da minha saúde espiritual, tá? Então, eu mantenho e eu até brinco com os pacientes que me procuram. Eu falo, este é o meu remédio, né? Então, assim, eu também uso o meu remédio. Ah, mas que horas que você faz isso? Levanta cedinho, faz cedinho, não dá para fazer cedinho? Tenta um horário, numa hora de almoço, alguma coisa assim, ou faz mais tarde, mas acha um horário que esse seja o seu remédio. Você cuida de todos os pilares, como Sim. você falou desde o início da entrevista, Sim. que não é só alimentação, tem todo o espiritual, como você tá. E também consegue desenvolver tudo isso e passa mais segurança para o seu Com paciente, certeza. porque você consegue fazer isso. Que eu experiencio, né, Bruna, tudo isso. Sim. Então, de fato, a gente sabe que isso dá resultado, né? E não adianta você só olhar uma das vertentes da saúde, você não olha a saúde integral. A partir do momento que você não olha a saúde integral, você acaba não conseguindo chegar na raiz do problema. Sim, conhecendo a fundo por você mesmo, você já consegue detectar isso mais rápido com o paciente. Certamente você consegue focar mais, ou seja, você consegue chegar mais rápido no alvo, né? Sim. Isso é muito importante que nós médicos façamos, né, o nosso papel de fato na conscientização das pessoas ao redor. Hoje isso é muito importante, né, que a gente de fato comece a ampliar a visão sobre a saúde, né, que hoje nós estamos num outro período, né, gente, nós sabemos que não adianta você ficar muito só limitado ali à questão do remédio para o órgão, né, porque muitas vezes o remédio ele tá lá para amenizar sintomas, sim, né, muitas vezes ali para remediar e na grande parte das vezes ele não está tratando a causa do problema, né, então isso é importante de atentar. Né? Bacana, gostei muito. Que bom, Bruna. Sim. Tanto remédio, eu acompanho a familiar que eu tomo tanto remédio, tanta coisa e nada resolve. Né? Só reclamo. Perfeito. Mas é a raiz ali daquele sintoma. É que não chegou na raiz, né, Bruna? E aí, muitas vezes, quando você não chega na raiz, fica só remédio em cima de remédio. E aí, os remédios, eles têm uma série de efeitos colaterais. Que, inclusive, aí começam, entre aspas, as pessoas entenderem, começam a se chocar.
entre eles, né? Muitos deles são metabolizados pelo fígado, sobrecarregam o fígado, né? E hoje eu acho que assim, uma coisa muito importante para a gente deixar de verdade como mensagem aqui nesse primeiro programa. A nova forma, essa nova visão sobre a saúde, sobre o processo saúde e doença, inclusive. Essa nova visão sobre o adoecimento. Que a doença, ela não é um castigo, ela não é uma punição. A doença, ela é o quê? A doença, ela é mensageira, tá? Ela é uma mensagem que chega para você. Então, entre aspas, a doença, ela vem como uma bênção. Que ela é a forma de mostrar para você que tem alguma coisa maior que não está bem com você. Porque você pode ter certeza que assim, todo o seu organismo, né, e o seu universo ao seu redor mandou mensagens. As diversas dimensões da sua saúde já mandaram recados para você ao longo do tempo de que elas não estavam bem. E muitas vezes, não, mas isso aí é só estresse, isso não, é só dormir que melhora, vou tirar férias que resolve, né, não, o problema são os outros, não sou eu, tal, tudo bem. Aí vem a doença física ela faz você parar, então ela vem como, de fato, como a bênção, como a mensagem, que é a chance que você tem de tentar corrigir o distúrbio maior. Né? E é lógico, todos nós somos seres humanos e há muito tempo a gente vem vivendo sob essa ótica, né? De que, olha, você tem um sintoma, você tem uma dor, o que você faz? É instinto. Você tem dor, você tem algum sintoma, uma doença, você saiu daquele estado anterior de equilíbrio, né? A sua tendência natural é o quê? É tentar retornar a esse equilíbrio. Então, o que você faz? Vai ao médico. Perfeito. Vai ao médico, inclusive para ser investigado, para iniciar, vamos começar a trilhar, entrar na trilha do que está acontecendo, para a gente poder chegar no alvo. Ok. Porém, é o seguinte, se você, muitas vezes se você só amenizar aquele sintoma, aquela doença, e você não entender a mensagem, você pode ter certeza que mensagens nesse mesmo órgão ou em outros órgãos vão continuar chegando para você, tá? Então isso é muito importante da gente estar deixando claro, né? Não encare como uma punição, um castigo, uma doença, um sintoma que veio, não, tá? Hoje, encare como uma mensagem, tente entender para que esse sintoma, essa doença veio, né? Isso está a serviço do quê? De quem? O que eu estou precisando enxergar, tá? Dá uma atenção maior em outra área. Legal. Sim. Fabi, você falou muito em medicina integrativa e visão sistêmica. Você poderia explicar para a gente o que são exatamente esses termos, medicina integrativa e uma visão sistêmica? Nossa, Jana, isso é muito importante. Hoje a gente está explicando esses termos, tá? Porque hoje a gente ampliou o olhar ali na questão da saúde e da doença. Então, esse olhar integral é fundamental, tá? Então, o que vem a ser saúde integrativa, né? Falando para todos que estão vendo a gente. Quando a gente fala em saúde integrativa, nós estamos falando em olhar a saúde como um todo, a saúde integral nas suas várias dimensões. Então, a dimensão física, a dimensão emocional, a dimensão mental e a dimensão espiritual, como eu falei para vocês, que é a relação então de você, com você mesmo, com a coletividade, tá certo? E a saúde integrativa, ela vem junto com a visão sistêmica sobre a saúde. Então, hoje muitas vezes a gente fala saúde integrativa sistêmica, tá? Porque hoje nós enxergamos as pessoas não como um indivíduo. Então, eu, Fabiana, não sou só um indivíduo. Vocês não são só indivíduos, não. Nós somos indivíduos inseridos em sistemas, tá? Daí vem o termo sistêmica. Então, que sistemas são esses? Então, eu, por exemplo, dentro da minha família, formamos um sistema. Eu, no meu trabalho, formamos um sistema no trabalho. Os meus familiares, formamos um sistema, né? Não é só família direta, os familiares formamos um sistema. A nossa cidade, formamos um sistema. O nosso país, a terra é um sistema. Então, isso é um sistema. Não somos individuais. Então, hoje, nós temos que olhar a saúde sempre correlacionando o quê? Você
tá com o seu corpo físico, você com a sua alimentação, você com o seu lado emocional, você com as questões mentais, você com a sua missão de vida, né? Para que você está aqui, né? Você está aqui a serviço de quê? Você está fazendo a sua missão de vida? Então isso hoje é a visão integrativa sistêmica. Nada mais é então do que olhar a pessoa como um todo. Então é a medicina centrada na pessoa, tá? Não mais a medicina voltada para o órgão. Então, antes você pedia um exame de endoscopia, colonoscopia, e aquilo não seria sistêmico porque abrange somente a visão do órgão em si e não a atividade dela no dia a dia em relação ao seu cotidiano com a sua vida, com o seu marido, com sua mãe, com seu pai ou com seus amigos de trabalho. Então, se no seu trabalho esse convívio tá te trazendo mal que te tá trazendo essa dor, seria nesse sistema. Exatamente, porque a gente sabe, né? Por exemplo, que não adianta, a pessoa ela vem com um sintoma, nós vamos investigar, obviamente, ver se tem algum problema físico. Viu que o problema ele não é físico, realmente você precisa, para de fato ajudar aquela pessoa na solução daquele problema, chegar na raiz. Né? Porque a pessoa ela quer o quê? Melhorar aquela qualidade de vida. Porque não é porque o exame em si está normal que aquela pessoa ela não tem o desconforto, ela não tem o sintoma. Ela tem. Nós vamos ver qual que é a origem de tudo isso. Então, como você mesmo apontou, Jana, que foi muito importante, a questão do trabalho. Muitas pessoas têm problema na saúde, que nós falamos, espiritual, que é essa questão do trabalho. Porque muitas pessoas, por exemplo, estão com problema na questão da missão de vida delas mesmo. Quantas pessoas trabalham insatisfeitas? Não se encontraram. É aquela coisa, nossa, eu tenho que trabalhar hoje, ver aquele amigo chato, enfrentar aquele chefe chato e já começa a doer o meu estômago. Isso, já começa a passar mal no domingo, né? Pra segunda-feira. Tipo, Fabi, eu tô comendo certo, eu tô fazendo atividade física, eu tô fazendo tudo certinho, mas eu tenho que trabalhar, meu estômago dói.